Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Então Jesus disse a eles: Vamos para um lugar deserto. Descansar um pouco. De fato, havia ali muita gente que chegava e saía a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barca para um outro lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Olha, eles estão indo para lá. Sabendo que era eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Esse momento pequeno, a cada domingo, não é um estudo bíblico, não é uma exegese bíblica, é um colocar-se diante da palavra de Deus para deixar que ela nos pergunte, nos ajude, nos forme. Claro que depois essa reflexão pode até nos inspirar e nos provocar um estudo da palavra de Deus, um estudo aprofundado, pode até nos indicar a fazer cursos sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, mas é um espaço pequeno para nos motivar a estarmos atentos ao Evangelho de Cristo. Nós poderíamos fazer uma reflexão sobre tantos outros textos do Antigo Testamento, as cartas, mas fazemos a cada domingo a reflexão sobre o texto do domingo, o texto do Evangelho do domingo. Porque nós, católicos, acreditamos que Jesus Cristo é o centro de compreensão de toda a Sagrada Escritura. Jesus Cristo é a plenitude da revelação. Jesus Cristo é o ponto de referência a partir do qual nós compreendemos toda a revelação e toda a Sagrada Escritura. Por isso que o Evangelho tem uma centralidade e nós fazemos a reflexão do Evangelho a cada domingo. Domingo passado falamos um pouco da missão dos apóstolos, da missão dos 12, a missão da igreja. Hoje o texto nos fala da urgência da missão. Na continuidade desta reflexão, a urgência da missão é algo que nós devemos assimilar. Diz o texto sagrado que os apóstolos, depois de terem ido para anunciar a boa nova do reino, voltaram, sentaram-se com Jesus para conversar, para trocar ideias, para partilhar o que eles haviam experimentado. E o que é que Jesus faz? Venham comigo a uma parte tranquila, sossegada, para rezar. A atitude dos discípulos, dos apóstolos, dos pregadores do Evangelho, dos anunciadores da Boa Nova, de voltarem para Jesus, para refletir com Ele a experiência que tinham feito, é uma indicação muito segura para todos nós. Se nós falamos de Deus, se nós pregamos o Evangelho, nós fazemos isso bem. Se nós anunciamos a Boa Nova, se nós queremos falar de Deus, queremos falar da Boa Nova, nós temos que sempre voltar para Jesus Cristo, estar com Ele. Nós temos que sempre nos referir a Jesus Cristo, porque é Ele a referência, é Ele o centro, é Ele que nos ajuda. O trecho do Evangelho que ouvimos nos fala exatamente isso. Os discípulos voltaram, os apóstolos voltaram para dizer a Jesus o que havia acontecido. Mais ainda, quando eles voltam, Jesus percebe que a multidão é grande e por isso diz, olha, vamos a um outro lugar.
Chegando no outro lugar, percebem que a multidão continua grande. Qual a atitude deles? De se separar? De fugir para um outro local? Não. Vamos pregar de novo, vamos falar de novo do Evangelho. Essa atitude de não se deixar cansar pela pregação do Evangelho é para nós algo muito importante. Nós não podemos, pela pregação do Evangelho, dizer nós estamos cansados, nós estamos já muito tempo fazendo isso, precisamos parar, precisamos... Não. O nosso voltar a Jesus para refletir com Jesus é pregar o Evangelho. A nossa volta a Jesus para dizer que conseguimos mais ou menos anunciar o Evangelho é também pregação do Evangelho. Quando nós nos encontramos para aprofundar a nossa fé, para meditar melhor a palavra de Deus e depois anunciá-la, isso já é pregação do Evangelho, já é testemunho. Por isso que os apóstolos, quando voltam, talvez tivessem a sensação de que, bom, agora nós vamos parar um pouco, vamos descansar. E vendo aquela multidão, Jesus e os apóstolos tiveram essa sensação. Não devemos parar. Continuemos a pregar o Evangelho. A numerosa multidão que espera Jesus, espera a pregação do Evangelho, não deixa de existir jamais. Todos precisamos da pregação do Evangelho, todos precisamos da palavra de Deus. O que é que vai mover o coração dos pregadores para que o Evangelho continue sendo pregado? O texto nos fala que Jesus teve compaixão. Ou seja, o sentimento de Cristo para com aquelas pessoas que estavam esperando ouvir de novo a palavra de Deus é de compaixão. É um sentimento de colocar-se no lugar de quem espera. Colocar-se no lugar daquelas pessoas que ansiosamente esperam ouvir a palavra de Deus. O que significa colocar-se no lugar? Não decepcionar. Colocar-se no lugar do outro que espera ouvir a palavra de Deus significa não decepcionar aquele que espera. Corresponder. Porque se eu estivesse naquela situação, eu não gostaria de dizer, olha, vocês voltem todos para casa que agora não tem mais. Nós queremos ouvir. As pessoas querem ouvir, querem compreender a palavra de Deus. E isso tudo é importante porque transforma a pessoa e todo ser humano busca porque existe uma transformação interior sendo processada. Mas se não tiver a palavra de Deus, essa transformação interior, ela fica bloqueada. A pessoa não se realiza. Ouvir a palavra de Deus, estar atento à palavra de Deus, é necessário para todos nós. Pensemos um pouco na atitude dos discípulos, dos apóstolos, que partilham com Jesus a sua experiência. Não fazem uma avaliação se foi bom, se foi ruim, apenas contam o que aconteceu. E este contar o que aconteceu os ajuda a meditar e a aprofundar até nos seus limites na pregação do Evangelho. Limites que todos nós temos são limites de compreensão, de aceitação até daquilo que deve ser pregado, limites de experiências humanas vividas que são contrárias àquilo que vai ser pregado. E é exatamente aqui que nós nos deixamos formar, porque esta é uma ação do Espírito Santo, que forma o pregador no seu interior. Vai fazendo com que o pregador seja formado numa escola diferente daquela escola acadêmica, intelectual. É formado na escola dos pregadores do Evangelho, dos discípulos missionários, a escola daqueles homens e mulheres que querem se colocar a serviço de Cristo, a serviço do Reino, a serviço do Evangelho. Essa escola, queridos irmãos e irmãs, outra vez é uma escola onde os professores
não são homens e mulheres limitados. O professor é o Espírito Santo, que inspira e que nos forma. Por isso, devemos ter a capacidade de ouvir o que o Senhor nos diz. E essa capacidade, ela é treinada. Nós podemos treiná-la, podemos fazer com que ela aconteça de fato. Não é apenas uma decisão interior minha. Não é apenas um modo de ser meu. A capacidade de ouvir a palavra de Deus é uma decisão que eu tomo junto com os outros pregadores do Evangelho, junto com a igreja. A igreja recebeu a missão de pregar o Evangelho. E se eu, pregador, anuncio o Evangelho segundo os meus critérios e não em comunhão com a igreja, não faço um serviço ao reino dos céus. Eu complico, coloco situações difíceis na pregação do Evangelho, porque ela é uma interpretação e uma condição que eu coloco. Agora, se prego o Evangelho, se anuncio Jesus Cristo em comunhão com a igreja, fazendo aquilo que a igreja sempre fez, então eu me torno um pregador da palavra de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, esta palavra é forte. Forte porque transforma a minha vida e desabrocha na pregação para transformar a vida de outros. É uma palavra forte porque me dá condições, me dá forças, coragem de anunciá-la sem temor. É uma palavra forte porque ela é referência. E quando eu vejo essa palavra forte, eu não vejo um texto. É o próprio Cristo que se dá a conhecer. É Jesus Cristo a palavra de Deus. É Jesus Cristo o Logos, aquele através do qual tudo foi feito e para quem tudo foi feito. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a palavra viva do Pai. Por isso, quando eu anuncio essa palavra, eu anuncio Jesus Cristo, para o louvor e a glória de Deus. E onde vamos comprar pão para tanta gente? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário daria para comprar pão para toda essa gente. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Peçam por gentileza, para que todos se sentem.